Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é William Schwartz. Eu gostaria de estar dando uma aula para vocês sobre o que é a Reforma Protestante e a importância desse grande evento que nós tivemos na história mundial e que transformou as nossas vidas. O tema ele é muito relevante porque ele trouxe para nós uma ruptura não somente do ponto de vista religioso, mas também cultural e do pensamento. E por consequente, a gente teve também mudanças na esfera econômica e política de toda a Europa e também depois do mundo. Para entendermos a importância desse movimento, precisamos olhar para o cenário da Europa naquele período. Imagina o mundo sendo controlado por uma sociedade feudal e que estava havendo uma ruptura desse pensamento feudal com o surgimento do renascimento cultural e também na esfera religiosa havia a Igreja Católica que trazia todo o conceito de espiritualidade, controle de espiritualidade e também não só da espiritualidade, mas também tinha uma grande influência política com os reis e os domínios de todo o governo da nação e, por consequente, também o controle da economia daquele período. E nesse período houveram várias questões de insatisfação e grandes homens, do ponto de vista filosófico e religioso, passaram então a questionar vários pensamentos que haviam nessa igreja, né, nessa forma de pensar exclusiva da Igreja Católica. Então, grandes críticas que trouxeram principalmente as práticas de indulgência, a questão de perdoar pecados, né, por troca de dinheiro, a questão de ter ali todo o poder e domínio do conhecimento da Bíblia e dos artefatos religiosos ser exclusivamente da igreja e haver essa dependência de interpretação por uma pessoa, fizeram com que grandes figuras como Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino manifestassem as mudanças necessárias para que trouxesse esse cristianismo que nós conhecemos, né, como o cristianismo da Igreja Protestante. E aí, como nós já conversamos um pouco aqui, o movimento da Reforma Protestante, ele foi apenas uma questão religiosa, foi apenas uma questão teológica, ou ela acabou mudando o mundo de diversos aspectos? E sim, nós já falamos um pouco sobre isso. Ela teve um impacto muito grande religioso, porque houve uma ruptura na autoridade eclesiástica, mas também ela quebra essa visão individualista, na verdade, ela quebra essa visão unitária da Igreja Católica e traz uma ideia, lança base para a interpretação bíblica individual, a importância do indivíduo ter a sua fé baseada no seu conhecimento e também na sua compreensão do que é a fé cristã. Então a reforma ela mudou a relação direta do indivíduo com Deus. Antes o indivíduo ele precisava ter diretamente a relação com a igreja, com o corpo da igreja, e agora ele passa a ter uma liberdade de consciência, uma liberdade e uma responsabilidade pessoal para poder ter essa relação com Deus. Por causa disso, a pessoa então ela precisa estudar a Bíblia, ela precisa conhecer a Bíblia, ela precisa entender a fé e não apenas aceitá-la, mas compreender ela mais profundo para poder aceitar a Jesus Cristo e receber então a salvação e participar da igreja como um todo. Outros aspectos que foram muito influenciados também foi essa questão da ideia da autonomia e do trabalho. Então o indivíduo ele não está preso mais a essa categoria como se fosse uma relação de indivíduos de uma certa categoria se relacionando com outra. Isso aconteceu também na forma de se relacionar no trabalho, que antes havia nobresia,
com relação ao monarca, e agora vem a nova sociedade burguesa insurgindo ali, aparecendo de forma a mostrar o trabalho, a sua força, a sua influência política e econômica. Na religião também, as pessoas então elas passam a não mais estar dependentes, né, ou ignorantes da fé e do conhecimento das Escrituras, que era muito comum naquela época. Outro aspecto bem interessante que nós precisamos pensar é a relevância para o nosso cotidiano, né? A Reforma Protestante ela começou oficialmente em 1517 com Martinho Lutero fixando as 95 teses na igreja, na Alemanha, na igreja de Wittenberg, e em 31 de outubro de 1517, e isso foi fundamental para dar início a esse processo, né, nessa transformação. Porém, o que é notório para as nosso pensamento hoje é como que a Reforma Protestante mudou como nós vemos a igreja hoje, nos dias de hoje. Porque você imagina a gente estando hoje baseado a nossa fé apenas naquilo que as pessoas falam, numa língua desconhecida, num âmbito apenas do sacro, ou seja, não poderia haver uma Bíblia traduzida na sua casa, não poderia ter um entendimento sobre como crer e por que crer. Então, a fé que vem do protestantismo, ela torna essa fé mais democrata, ela faz com que as pessoas possam entender melhor a fé e conhecer o que faz elas crerem, por que elas crerem, né? E a prática religiosa, então, ela também passa a ter uma mudança drástica, porque antes era algo determinado por terceiros, ela era heteronômica, agora ela tem a sua base autonômica. A pessoa ela passa então a buscar a Deus e ter a sua fé e, claro, respeitando ali o coro consensual, mas ela vai poder então discernir se ela entende, né, os rituais e compreende o poder, né, que está naquele espaço entre ela e Deus e a busca dela através das Escrituras. Então a reforma ela enfatiza isso, que a fé ela não vem por obras, nem porque eu faço ou dou alguma coisa ou porque eu compro alguma coisa, mas a fé ela permite a salvação. Essa salvação ela é pela graça, por meio da fé, e não por intercessão ou por realização que o homem possa fazer. E isso traz essa liberdade de uma maneira única e com sintonia com as Escrituras, né? Da responsabilidade de cada pessoa, cada indivíduo que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele precisa não apenas obedecer cegamente um grupo de pessoas, mas saber se aquilo que está sendo ensinado é verdade, é autêntico e é verdadeiro segundo a luz das Escrituras. Então, podemos assim perceber que existem várias camadas que trazem essa mudança da reforma protestante. Será que Lutero, quando ele começou a escrever as 95 teses, ele tinha a intenção de mudar tantas camadas assim? Eu acredito que, pelo que nós vemos, Lutero ficou indignado com a prática de indulgências. Eu acho que essa prática de indulgências que prometiam perdão dos pecados por troca de dinheiro, por troca de favores na Igreja Católica, fez com que houvesse uma insatisfação santa em Lutero, no sentido de que ele se sentiu indignado ao ver as Escrituras serem totalmente corrompidas, né? Visto que o Evangelho ele ensina que a salvação é um presente de Deus, a salvação é a entrega do Filho amado, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como crerão se não há quem pregue? Como podemos crer em algo se nós não conhecemos?
e como era construído a forma do culto no século XV, é algo notório que era impossível uma pessoa se achegar a Deus, porque era um culto em latim, as pessoas, na grande parte, analfabetas, que não tinham acesso ao conhecimento, então elas acabavam sendo influenciadas e estavam totalmente entregues a essa camada da sociedade chamada clero, que era os bispos, os papas, os padres da época. E Lutero, participando dessa camada, né, do clero, tendo o conhecimento, ele se indigna, ele se torna um primeiro, né, de muitos, né? Na verdade, ele não foi o primeiro a se manifestar contra. Já havíamos John Knox, John Wycliffe e Hans Hus falando um pouco sobre isso, séculos anteriores, grandes outros homens falaram contra essa venda de indulgências, mas todos eles foram sufocados pelo alto clero, e Lutero teve a oportunidade de manifestar de forma pública essas 95 teses, e ao manifestar essas 95 teses, ele conseguiu de forma clara ensinar as pessoas e mostrar às pessoas uma volta à simplicidade. É claro que o processo para isso não foi um processo simples, não foi um processo rápido, uma vez que Lutero ele foi julgado pelo clero, ele foi condenado e ele teve que agir de forma paralela, né? Talvez em alguns momentos como um fugitivo, para poder trazer essa reforma de um aspecto muito mais amplo, porque a Igreja Católica não estava apenas no conceito intelectual teológico, mas também no conceito político daquele período da sociedade. E como consequência disso, foi quase que como uma guerra, uma batalha, essa transformação da sociedade. Não foi uma coisa passiva, mas foi uma coisa muito ativa, porque era necessário retirar o poder daqueles que estavam no comando, no governo daquela época. Então, Lutero, ele trouxe, sim, de forma pura a ideia das 95 teses, mas em um segundo momento ele traz uma batalha que vai além da ideologia, além da manifestação do pensamento. Ele vai para os tribunais, ele vai para a ordem política e também vai se associar à nobresia da Alemanha, vai ter uma ruptura na Alemanha do ponto de vista de conceito de Estado e de religião, e os príncipes da Alemanha se aproximam de Lutero, ele tem esse poder, e eu creio que foi oportuno para que pudéssemos ter hoje a Bíblia em alemão e em português, em inglês, em tantas outras línguas que nós conhecemos. Então a Reforma Protestante teve impactos profundos em diversas áreas, ela promoveu a alfabetização em massa da população, ela foi uma vamos dizer, um dos motores para divulgar a importância do ensino, né, da língua original, para que as pessoas pudessem ler, para que as pessoas pudessem estudar. E ele reforçou a importância ética, né, do trabalho, para ensinar em todas as suas profissões, seja o valor espiritual, seja a transformação como encaramos as nossas responsabilidades, e politicamente deu espaço para a formação de Estado mais independentes, culturalmente mais abertos, né? E o Estado laico, como nós conhecemos hoje, também veio dessa liberdade de consciência, direitos individuais dos indivíduos, né? de cada Estado. Então, para que possamos pensar, né? A Reforma Protestante, ela verdadeiramente, ela foi um marco que redefiniu a espiritualidade e a cultura da sociedade. Ela nos lembra questionar a busca do verdadeiro essencial, seja na fé, seja na vida cotidiana. E hoje eu convido vocês a refletirem sobre como esses eventos históricos ainda influenciam a forma como pensamos hoje e como vivemos a nossa fé, por que devemos aproveitar e estudar mais os pilares da reforma. Essa reforma ela traz o aspecto da sola escritura,
que é a exclusividade da Escritura como fonte de nossa fé, né? E a tradução da Bíblia, que foi estimulada por Lutero e por tantos outros grandes homens de Deus. Então, quanto mais entendemos o passado, mais preparados estamos para viver a nossa espiritualidade no presente e para as gerações futuras com consciência e com integridade. E eu queria deixar para vocês uma reflexão acerca da Reforma e dizer para vocês o seguinte: a Reforma Protestante, ela não foi apenas um evento no passado, mas ela foi um marco que redefiniu a espiritualidade, a cultura, a sociedade como nós temos ela hoje. Ela nos lembra a questionar e a buscar o que é verdadeiro e essencial, seja na fé ou na vida cotidiana. Então, precisamos refletir, né, como nós estamos vivendo, né? Se hoje você, como vive hoje, né, você está vivendo a sua fé mediante a intermediários, você talvez esteja numa igreja protestante, mas você tem uma fé cega a pastores e líderes e muitas das vezes não tem a sua prática diária de leitura bíblica, você não aprende a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a se estabelecer na presença de Deus. Então é importante a gente passar por essa reforma também, no sentido de não vender nosso conhecimento, o nosso entendimento, mas ter a nossa fé pela nossa razão, ter a nossa fé pela nossa convicção. E essa convicção, ela vai partir de homens santos, homens doutos, que vão nos orientar, vão nos ensinar, vão nos conduzir, mas principalmente porque nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso à Palavra de Deus, nós temos acesso a buscar a Deus e essa liberdade que a Reforma nos trouxe, que possamos também manifestar essa liberdade nos dias de hoje. Quero agradecer e desejar a todos uma ótima semana.